Bem, a seguir ao encontro contra a Letónia e quando o quando o astral não era muito, nós não estávamos nada motivados, mas curiosamente neste encontro contra a Finlândia fizemos a par do encontro com Israel a nossa exibição mais sólida. O Paulo neste encontro jogou não jogou muito bem, não fez praticamente nenhum erro. Uh, a começar na primeira mão, portanto, o Paulo entrou numa espada, eu marquei sobre uma copa em terceira, eu marquei duas copas. Portanto, fit três cartas de espadas e. Fit três cartas de espadas e 10, 11 pontos. O Paulo marcou três copas, que é para nós é uma balançada, normalmente com ou três copas vis ou duas copas de figura para posicionar três sem trunfo. Uh, portanto, e porque, por exemplo, a partida em espadas, quando ele tem três cartas de copas, é quase. Tem muito pouca esperança de sucesso, porque vai ser norte a sair e eles vão logo fazer uma data de vasas a copas. Portanto, o Paulo marcou três copas, eu marquei três centro um. Bem, e o contrato era, como podem ver, era muitíssimo bom. Com 3 em frente a 11, né? Desde que metemos Sul a sair é quase a 100% o contrato, não é? Porque eu tenho o Valete de Paus também e ele tem as ideias. Portanto, aqui contando as vasas, uh, independentemente do que se passe na Copa, não é? Eu vou fazer duas vasas a Copas no mínimo, se é quase vasas espadas 6, o As de Paus 7, o As de Ouros 8 e agora vou ter tempo de libertar a Copa. O meu único perigo é deixar Norte entrar em mão enquanto ele tiver a segunda carta de Copas, porque se deixar Norte entrar em mão quando ele tiver a segunda carta de Copas, Sul faz, liberta a Copa, portanto eu vou só fazer duas vasas a Copa, uma vasa a Ouros 3, o As de Paus 4, preciso fazer 5 vasas a Espadas. Portanto preciso do Rei de Espadas na passagem. Se o Rei de Espadas estiver à quarta na passagem, uh, e portanto, se o Rei de Espadas estiver dentro, eu ganho a 100%. Mas com o Rei de Espadas fora, a única coisa que eu tenho que fazer é destruir a entrada perigosa de Sul. Portanto, que aparentemente é o Rei de Ouros. Hum, portanto, uh, portanto, aqui, para já, a primeira carta, o que me convinha era que Norte, por exemplo, chegasse o Valete de Copas, não é? Mas foi 8 Duque, portanto, aqui já sei que as Copas, também, a quadra de Copas era Copas, era primeiras, terceiras e quintas a saída. Portanto, eu aqui, como eu precisava do máximo de entradas possíveis na mão para fazer a passagem a Copas, aqui joguei a Dama de Copas para fazer a passagem a espadas, que perdi, agora veio outra Copa. Voltei a perder para o Valete, portanto veio o As de Copas que baldei de Amadores para ainda ter aqui uma hipótese de Misamã. Agora vem mais uma Copa que eu fiz, agora tirei as quatro espadas e neste momento só ganhava com ou o Rei de Ouros na passagem ou com Sul a ter Rei Dama de Paus e o Rei de Ouros. Portanto, mas nesta posição Sul baldou um ouro, eu tirei o As de Paus, apareceu a Dama e tabelei um cabide. No entanto, uh, eu não joguei bem esta mão, uh, tanto porque eu tinha uma linha superior, que era neste momento jogar pequena copa, deixar-me ficar a mão no morto e jogar de amadores. Porque desde que eu rebento a entrada perigosa de Sul, agora o contrato é praticamente a 100%, só perdia se Norte tivesse duas figuras a paus. Porque, portanto, agora, neste caso, a seguir a fazer o Rei de Ouros, o melhor que o Sul tem a fazer é atacar um pau, que eu jogo pequena. Este faz a figura e joga a tal copa, que eu jogo a dama. E agora, se Norte jogar as de copa e copa, eu faço e agora sim passo a espada em segurança quando Sul já não tem nenhuma entrada. Portanto, aqui eu devia ter jogado a de Amadores e
só perdia quando Norte tivesse rei dama de paus e pela abertura isso não era nada provável, portanto. eh, mas de facto eu achei que como achei que o rei de espadas estava dentro quase sempre e como que quis garantir as três entradas na mão para passar a espada, precipitei-me e montei a copa, não vi que se jogasse a damador, eh, portanto obviamente a melhor defesa não era dele, não era isto, era de ceder, mas se ele ceder eu vou fazer 4 vasas a espadas, 2 vasas a ouros, 6, 2 vasas a copas, 8 e um pau 9. Portanto, eu não vi esta posição, né? Porque se ele ceder o ouro, que é melhor que ele tem para me quebrar os comunicantes à mão, agora eu jogo simplesmente jogo simplesmente, perdão, o as de espadas e dama de espadas, portanto, mesmo que não tenha seco, né? Mesmo que perca aqui para o rei, agora ah, outra copa, faço a dama, as e garanto 4 vasos a espadas, 2 vasos a copas 6, 2 vasos a ouros 8 e o as de paus 9. Bem, portanto, apesar deste começo eu não fiquei nada afetado, portanto, apesar de ter carteado mal, portanto, também estava contente por termos jogado o melhor contrato e, e portanto, tinha que era também a primeira mão, ainda faltavam 15, tinha que continuar motivado para jogar o resto do jogo. Bem, ao Montrez houve logo outro equinócio do adversário que, por sorte, uh, uh, bem, o leilão foi. O Paulo abriu num ouro que era desbalançado e este adversário marcou dois ouros que era. Ele alertou-me, portanto, do meu lado era o Cálculo Costinen, do meu lado da cortina ele alertou-me que era espadas e outro naipe. Portanto, ou espadas paus ou espadas copas. Na folha de convenções, que eu não consultei, dizia que dois ouros era ricos. E o Sarma recebeu o alerta que dois ouros era ricos. Eu, como ele me escreveu, ele escreveu-me espadas e outro naipe. eh, eu nem sequer consultei a folha de convenções, marquei duas copas para mim natural, passar uma fita ouros, porque o naipe dele era copas. Sul marcou quatro copas, passo. Para mim era um splinter, para, para o Sarma era para jogar. Norte marcou quatro espadas, passo, passo. Eu passei, queria jogar dobrado, não é? Tinha quatro trunfos e tinha que preferir, obviamente, jogar a defesa e o Paulo dobrou. Bem, e aqui uh, eu perguntei o que era quatro copas, ele disse que era um splinter, mas que não tinha discutido. Se calhar ele tinha-se enganado no bicolor, o parceiro. Ele nunca pôs a hipótese dele próprio se ter enganado. E, bem, portanto, bem, eu saí ao Rei de Ouros. Bem, e aqui eles tiveram bastante sorte porque Sul tinha fita espadas. E, e de facto isto não dava nenhum direito nem a ajuste, nem nada, porque o Paulo recebeu a informação correta, que era ricos, era o que estava no sistema. Eu recebi a indicação errada, mas eles já tinham sido penalizados com marcação de 4 copas. Por acaso ele tinha fita espadas, mas ele também marcaria se não tivesse, não é? Portanto, agora há 4 espadas, ele não era obrigado aliás, portanto, ele como estava no sistema que era portanto, estava no sistema que era ricos, ele obviamente podia passar e além disso, portanto, eles já tinham tido a penalização suficiente de se terem enganado. Bem, nesta posição, eh, aqui nesta altura, o Paulo também já sabe o que é que se está a passar, porque foi rei de ouros pequena Ásia e assistiu, portanto, ele agora eh, sabe que Norte deve ter espadas e paus, não é? E que a minha marcação de duas copas é natural, porque eu não posso ter fita ouro porque tenho no máximo 3 e portanto, não daria o fit com 3 mas portanto, o Paulo aqui ainda tirou a de amadores e confirmou logo que eu só tinha 2 então 2 é que eu não tenho de certeza.
Portanto, ele agora já sabe, até pela fuga, que Norte tem as espadas e paus e que a minha marcação de duas copas era natural e forcing partida. Portanto, aqui o evidente era jogar o As de espadas. Aqui o evidente era jogar o As de espadas por todos os motivos. Né? O morto tem um singleton a paus, ele tem que cortar os paus no morto, o Paulo até domina os paus e, e pronto. Mas o Paulo aqui de facto jogou o 10 de ouros, que o adversário cortou a bola em uma copa. Bem, agora ele jogou As de paus, que apareceu o meu valete, agora outro pau que apareceu o meu rei, que eu tinha rei valete secos, não é? Agora aqui copa, o Paulo entrou com o As. Uh, Mais um pau que o adversário cortou. Portanto, e agora ele jogou mais um pau. Eu jogo mais um pau. E eu tive que cortar com a dama. Ainda me lembro o que é que fiz, mas acho que cortei com a dama, pois. Também era evidente, né? Portanto, depois ia ficar a fuga dentro um. Joguei uma espada e agora para a minha estranheza o Paulo fez o As. E portanto fizemos. Jogou o ouro e ele fez mais o rei de espadas. Portanto, mas dávamos 4 cabides, só demos 3, mas portanto. Mas o Paulo tinha uma justificação, algo plausível. Algo plausível. Que o Paulo, como houve o alerta dos ricos e o adversário sobre 4 copas marcou 4 espadas, na cabeça do Paulo o adversário tinha a mesma o 6-4. Portanto, tinha 6 espadas e 4 copas. Portanto, 2 ouros e um pau. E eu tinha, portanto, o adversário tinha o 6-4 com 6 espadas e 4 copas. Portanto, eu tinha 3 cartas de espadas. Singleton a copas. 3 ouros. Não. E 6 paus. Pois, mas aí com 6 paus eu não daria. Pois não era bem plausível porque não havia distribuição. Porque aí, nesse caso, eu teria que ter começado por marcar ouros com 6 cartas de paus e 3 ouros apenas. Em que não fazia todo o sentido. Mas, portanto, o Paulo, como acreditou que eles estavam. Que o adversário do Norte estava a fazer alguma coisa com sentido, não é? Marcou Riggs e agora fugiu. Portanto, ele ficou bloqueado nessa coisa e não teve. hum, eh, Destreza para tirar o As de espadas. Portanto, na mão seguinte, a mão seguinte foi curiosa, porque o Paulo abriu numa copa, marquei 2 paus forcing de partida e, portanto, ou era balançado, ou era com paus, ou era com fita copas. O adversário entrou em 2 espadas, o Paulo passou, que era ou mínimo ou punitivo, portanto, ou tinha mínimo ou tinha punitivo em espadas. 3 ouros, que era ouros e fita espadas. Eu passei 3 ouros, a dizer que queria jogar 3 ouros dobrados. Passei porque tinha comprimento em ouro, não é? Portanto, e o Paulo devia estar ou com punitivo em espadas ou mínimo e também se tivesse boas copas já teria marcado 3 copas e portanto agora devia ter pelo menos 2 cartas de ouro, também não havia grande perigo. E agora passo, o adversário marcou 3 espadas, passo, eu dobrei a dizer que queria jogar 4 paus, a dizer que queria competir, passo, e o Paulo marcou 4 paus agora. Uh, uh, Bem, agora aqui a marcação de 4 paus do Paulo foi. eh, Portanto, eu sei que o Paulo tem 5 copas, sei que tem 3 cartas de paus, deve estar balançado 12-14, porque não dobrou 2 espadas, podia ter dobrado com 15 ou mais. Eh,
o adversário disse que queria a saída a ouros, portanto eu agora como aqui com os meus 3 ouros vi, estou muito vulnerável para jogar 5 paus e aqui corri um risco enorme, mas passei à força em partida porque eu estava a ver mais ou menos o Paulo com as rei ou as dama de copas, qualquer coisa desse género. Portanto eu estava a ver com duas perdentes espadas e o Paulo com uma figura a ouros. Ah, portanto estava a ver por sei lá uma mão do género 5 copas das rei valete, 3 ouros de as ou 3 ouros de rei. Portanto, se fosse 3 ouros de rei já perdia até 4 espadas. Se o Paulo tivesse, por exemplo, duas espadas de rei ou duas espadas de rei, por exemplo, 5 copas de as rei, 10 pontos e 3 ouros de dama, já perdia 2 ouros e duas espadas. Portanto, até 4 paus já podia perder e 5 paus era certamente dobrado, portanto eu passei. Portanto, se o Paulo tivesse muito mínimo eu ia ser dobrado em 5 paus certamente, portanto optei por passar a 4 paus e de facto o Paulo tinha o queixo para mim, que era as e rei de copas e o as de ouros. Portanto só havia 10 vasas e ficámos a jogar 4 paus. Na mão seguinte, bem, marquei uma copa sobre um moro que era sempre desbalançado. O Paulo marcou duas copas que eram 3 ou 4, perdão, 4 cartas de copas, 11 a 13 pontos. Portanto, face a 11 a 13, a minha esperança de partida é muito reduzida, até porque ele tem que ter simultâneo ou pausa ou espadas. Pode ter 5-4-2-2, mas se é 5-4-2-2, deve ter também. Era difícil, os meus trunfos eram maus, eu tinha que cortar cá uma data de dores para apurar, porque a minha mão não se apura, não é? São dois naipes de 4 cartas. Crossruff também não tinha, por exemplo, se eu tivesse, por exemplo, as dama de paus e 4 espadas de valete, já um crossruff é muito mais acessível porque tenho duas hipotéticas vasas nas laterais e depois aí tipo, já podia conjugar para fazer tipo 5 ou 6 trunfos, as dores 7, as duas vasas a paus e qualquer coisa, assim como as minhas vasas eram lentas, eu tinha que jogar ainda a mão para fora, portanto aqui não tinha nenhuma esperança de ganhar em cross-ruff. Estabelecer os ouros uh, era a única hipótese, mas também para estabelecer os ouros o Paulo tinha que ter, não podia ter muito jogo, tinha que cortar cá 3 ouros na minha mão, depois tinha que os recortes estarem a favor, era praticamente impossível, portanto eu nem sequer fiz nenhum esforço e passei duas copas. Bem, o Paulo tinha 14 pontos e 3 cartas de copas, de facto no nosso sistema ele não pode marcar 3 ouros é 14, 15, mas só com duas cartas de copas, mas como ele tinha uma mão muito orientada a jogar sem trunfo, com a fonte de vasas de 6 das rei dama 10, ele poderia ter marcado 3 ouros. Sobre 3 ouros eu tinha uma decisão difícil entre passe e 3 centro 1, porque como aquilo é muito limitado, e eu só tenho singleton ouros, se tivesse doubleton ouros marcava 3 centro 1 de certeza, com singleton provavelmente até passaria, mas mas e jogávamos, portanto, o contrato de o contrato de 3 centro 1 é razoável. Portanto, 3 centro 1 por mim. Uh, eles só conseguem tirar 3 vasos a espadas e uma vaza a pau. Portanto, depende dos outros 3-3 ou do Valetores à segunda. Por o Paulo é que é um bocadinho pior porque eles já podem tirar 4 vasos a espadas. Mas nós íamos era jogar por mim. Portanto, aqui de facto, bem, o segundo melhor contrato era duas copas, sem dúvida. Mas de facto, o Paulo, de facto, no sistema ele não poderia ter 3 cartas de copas, mas o facto de ter os ouros tão bons podia ter orientado para centro-trunfo e marcado 3 ouros. Bem, portanto, o carteio aqui também não tem nada que. Não foi assim nada de. Portanto, eu libertei o pau, não é? Para me dar as balas para as espadas se ele não jogasse em espadas. Se ele jogasse em espadas, abria os cortes dos dois lados. E, portanto, agora aqui ele jogou pau. Aqui eu estranhei muito esta jogada, não é? Ele não ter continuado com o plano de jogar trunfo. Percebi logo que os outros estavam 3-3. Portanto, agora joguei uma espada cortada. Um trunfo para o rei. E agora joguei as de ouros, rei de ouros e dama de ouros. E fiz 9 laças. Mão 9. Sobre um ouro entrei em 2 sem trunfo, que era copas e paus. O Paulo marcou 3 ouros, que era um relé a perguntar a minha força e a minha distribuição. Portanto, eu marquei 3 copas é mínimo, 3 espadas é intermédio, 3 sem trunfo é 6-5 com paus,
4 paus é 6-5 com copas, portanto eu marquei o quarto step, que é 6-5 com copas, e agora o Paulo marcou 4 copas, portanto que era para jogar, né? Se ele marcasse 4 ouros, era definia o fita ouros, 4 espadas era pergunta de aços para copas, e, portanto, e o resto era natural, portanto, 400 trunfo era cobida as espadas com fita copas sem cobida ouros, por exemplo. Portanto, marcou 4 copas. Portanto, o adversário saiu às dores, já vou ver mais cartas dele. Portanto, e jogou um ouro que o Paulo cortou. Portanto, e o ouro dele também era desbalançado. O ouro dele, portanto, é aqui o Paulo que jogou corretamente, jogou o rei de paus da mão. Pau, que ele baldou. O Paulo cortou e agora cortou um pau de 9. Foi recortado dar João trunfo. Jogou o rei, caiu a dama e cortou um pau e apresentou as espadas e valete de copas para lá. Do outro lado, eles jogaram 6 copas uh, num leilão que deve ter sido competitivo, portanto, deve ter sido. Aqui deve ter marcado uns 3 ouros, assim, portanto, eles devem ter ido em 5 ouros. Portanto, 5 ouros é uma, duas, três. Uma, duas, três. 5 ouros é um cabide, portanto. Portanto eles devem ter ido em 5 ouros e eles, ou mesmo em 6 ouros, eles foram em 6 copas. Não faço ideia como é que foi. Mas de facto aqui o adversário foram muito softs, não deixaram-nos a jogar 4 copas simples, mas de facto nós íamos jogar no máximo 5 copas, penso eu. Portanto, na mão seguinte, abri num ouro, desbalançado com ouros, 4 ou mais cartas de ouros, uma copa. O Paulo marcou 2 paus, que era um apoio a ouros fraco, portanto 6 a 9. E portanto, se tivesse 9 pontos, só devia ter 3 cartas de ouros. Se tivesse 4 cartas de ouros, teria marcado outra voz. Portanto, o Norte marcou 4 copas e eu dobrei a dizer 15 ou mais. Bem, eu dobrei porque, para já, tipo, se o Paulo tiver uma mão desbalançada, por exemplo, com paus e ouros ou assim, temos um grande fita em paus. Se o Paulo tiver tipo curta-espadas com paus e ouros, temos aqui um grande fita paus e eu quero marcar 5 paus, até porque podemos ganhar. Se o Paulo tiver uma mão mais balançada, portanto, vai ter uma mão com algumas copas e eu tenho 3 vasas defensivas, portanto, só preciso que o Paulo tenha uma vaza. E até porque esta marcação de 4 copas pode ser tática e não permite obrigatoriamente 5 cartas de copas, só para retirar espaço. Portanto, o facto do naipe, porque eu sei que o Paulo não deve ter muitas cartas que é espadas, eu portanto, também domino o naipe, portanto, acho que o meu dobro, apesar de só ter apenas 14 pontos, o que vai acontecer 90% das vezes é o Paulo transformar este dobro e para o dobro, para a transformação do dobro eu estou bem porque tenho 3 vasas defensivas. Portanto, o Paulo saiu a ouros, claro, baldou um ouro, eu aqui tive logo uma decisão, portanto o morto aparece com 6-4-3. Portanto, eu sei, provavelmente o Paulo terá 4 cartas de copas, a saída a ouro, portanto, ou tem 3 ou então tem figura, quadra, duque, porque se o Paulo tivesse, não, figura, não, tem 4 cartas com figura, quadra, duque, porque se tivesse, por exemplo, 3 vis, talvez tivesse saído ao ouro mais alto. Nós aí, quando nós estamos fitados, saímos um bocado, não saímos primeiras de 6 e quintas, saímos mais ou menos atitude. Uh, Portanto, o Paulo. Portanto, eu aqui, portanto, aqui o que eu estava a dizer. Eu aqui, bem, para o adversário ter baldado um pau. Eu estranhei esta jogada dele não ter cortado logo do morto. Tendo ele, mais provável, o as de espadas. Uh, Portanto, eu aqui tive para jogar um 9-2 para não lhe dar logo as 3 baldas, né? Porque ele devia ter rei-dama. Devia ter 4 ouros de rei-dama, não é? E se eu jogasse o as, ele ficava só a precisar de cortar um. Se eu jogar um 9, só que depois o que eu vi foi que se eu jogar um 9, ele joga um, corta lá 3 e sou eu o único
que vai entrar em mão em paus e, portanto, não conseguimos jogar trunfo. Portanto, ou seja, se eu tivesse singleton a trunfo, aqui se calhar teria jogado o 9 de ouros, porque assim, tipo, dava-lhe uma vaza, mas ele tinha que cortar 3 perdentes no morto. Como eu não tinha, como eu não tinha copas para jogar, portanto, não restava outra opção que não fosse entrar com as de ouros, tirar as e rei de paus. O Paulo jogou a cena e o 7. Não jogou a cena e o 7, jogou a 7 e a cena, penso eu. Portanto, está outra vez incorreto aqui. Uh, Portanto, porque eu sabia que os paus estavam 4-3-3-3. Portanto, aqui achei que era mais ou menos indiferente entre jogar um pau ou um ouro. Portanto, optei por jogar o 10 de ouros. O adversário fez. E agora jogou uma copa que o Paulo se deu. Mais uma espada para o as, a primeira espada. O rei de ouros que baldou uma espada. Um ouro cortado. O rei de espadas onde baldou o último pau. Uma espada que cortou de cena. Não. Nesta posição, portanto, ele cortou de 9, portanto, aqui está. Eu enganei-me e agora o Paulo recortou. Acho que o corte e balda e 2 cabides. Não conseguimos dar mais que 2 cabides. Foi à pinta para dar 3, mas não conseguimos. Na mão seguinte, bem, então defendemos 3 sem trunfo. Uh, um sem trunfo 15 a 7, 3 sem trunfo. Portanto, o Paulo saiu à quadradores. Uh, portanto, nós saímos à quadra com. Portanto, saímos à mais baixa com figura 10 ou melhor. E saímos à segunda mais baixa com apenas figura. Portanto, aqui tanto o Paulo tem uma abaixo. Portanto, o Paulo tem uma abaixo e tem uh, uma figura. Portanto, ele tem 5 das ou 4 das. Ou 5 dama, perdão. Ou então está a sair com, portanto, à segunda de 4 vis. Só que essa hipótese é menos provável porque à segunda de 4 vis eu estava mais a ver ele a sair a um dos ricos. Portanto, ou copas ou espadas. Até porque aqui ele deve ter algum comprimento em espadas. Que entre eu e o morto só temos 5. Portanto, ele para ter 4 cartas de espadas e ter saído a ouros, ah, deve ter ouros bastante melhores. Portanto, joguei aqui, né? Dei a contagem. O declarante jogaste pau e pau. Eh, Portanto, aqui o declarante mostrou double turn a paus. Portanto, deve ter 3 cartas de ouro. Portanto, ou tem 4-3-3-3 com. Perdão, eu tenho 4-4-3-2 com 4-4 nos ricos. É o mais provável. Então tem 5-3-3-2 com 5 cartas de um dos ricos, que eu não sei qual é. Uh, no que concerne aos pontos, portanto, 15 e 9, 24 e 9, 33. Portanto, o Paulo tem 5 a 7 pontos. Se tiver a dama de ouros, pode ter o as de copas. Uh, se tiver o as de ouros, uh, se tiver o as de ouros, tem no máximo o valete de espadas, porque já não lhe cabe o as. Portanto, se tiver as de amadores ainda pode ter o valete de espadas, ou ter ou não ter. Portanto, aqui portanto, eu joguei a dama de copas. O Paulo jogou a quina. Aqui foi um erro do Paulo. Uh, Nesta posição aqui tem que se chamar ao negar e o Paulo deu a contagem. Bem, aqui só eu preciso que ele me chame com o 9 ou que nexe o 9. Então se ele tiver duas vias tem que negar para não jogar mais este naipe. A contagem aqui é supérflua porque só interessa saber se eu posso. Se é naipe para darmos vaza ou para não darmos vaza, não é? Portanto, se está aqui o cabido ou não. Portanto, ele jogou aqui, né? Ele jogou o rei. Agora jogou uma espada para o 9 que eu fiz. Bem, aqui se
E aqui eu joguei outra vez, joguei o valete de copas às 8. Bem, eu aqui quando ele jogou o as de copas eu já sei que ele tem o 9, porque se ele tivesse 3 copas de as e rei teria simplesmente cedido a copa. Portanto eu aqui sei que aqui na 8 era contagem, mas só depois dele ceder, né? Tipo, para mim, se ele tiver 3 copas de as e rei, obviamente que cedia a copa, não é? Ah, e também, por outro lado, também sei que quando ele jogou a espada para o 8 ele deve ter 4 espadas de as 10 ou rei 10. Rei 10 não, eu tenho o rei, portanto, falta-lhe o valete de espadas, né? Se ele tivesse as valete e 10, teria aproveitado para fazer uma passagem. Portanto, ele agora jogou um ouro, o Paulo aqui jogou muito bem, porque já estava mais ou menos a ver o que é que se ia passar, portanto aqui do meu prisma é só assistir aos naipes, do prisma do Paulo, o Paulo já sabe o que é que se vai passar, portanto aqui eles têm 4 vasas, o Paulo também sabe que ele tem neste momento 3 espadas de rei 10 na mão, uh, as copas que o Paulo não sabe o que é que se está a passar, uh, os ouros e, e portanto agora se o Paulo jogou as douras agora para ver o que é que ele fazia, né? Porque se o Paulo ceder o ouro é a quinta vaza deles e o Paulo sabe que eu já não comunico com ele em ouros, não é? Portanto é a quinta vaza e agora ele vai jogar dama de paus ainda que não caia nada é a sexta vaza, dama de espadas a sétima vaza, espada para o as a oitava vaza e agora e agora, portanto, não, perdão, portanto, ouro, deixa eu bem, não era nada isto que eu queria dizer. Portanto, se o Paulo ceder o ouro, o declarante faz o ouro, joga a dama de paus e o Paulo tem que baldar. Vai ter que baldar um ouro por força das circunstâncias, porque se baldar a espada entrega automaticamente o contrato. E agora o declarante joga simplesmente a dama de espadas, que todos fazem, e sai de mão no ouro. Quem carta ao Paulo, o Paulo tira os dois ouros, tira o as e o 7 e depois vira-se na espada. Porque, e antes pois, o declarante joga a dama de paus, vê a posição dos paus, sabe que o Paulo tem 4-2, 5-2, portanto agora tira a dama de espadas, que não aparece o valete em mim seco, portanto agora sai de mão no ouro, o Paulo tira um ouro e só mais tem um ouro bom, e agora vira-se na espada para 9 asas. Portanto o Paulo viu perfeitamente o que estava a passar, entrou com as dores, à espera de ver de que lado é que ele queria ficar. Portanto, se ele jogasse, se ele desbloqueasse o rei, eu presumo que o Paulo jogasse as de ouro. Como ele ficou com o rei de ouros bloqueado no morto, o Paulo agora atacou-lhe a entrada da mão. Portanto, o Paulo ia-lhe sempre rebentar a entrada mais rápida que ele tivesse na mão para depois ele ter menos hipóteses de me squeezar. Portanto, agora o Paulo jogou a espada, ele jogou o 8 que fez vaza. E aqui, bem, agora aqui do ponto de vista do declarante. Uh, Portanto, do ponto de vista do declarante, aqui esta matriz é um bocado esquisita. Porque, bem, agora se ele jogar a espada e eu baldar, ele agora tem 9-7 copas e o problema dele é que ele não tem. Portanto, bem, o que ele agora tinha o melhor para ele jogar agora era jogar o Rei de Ouros. E era a sexta vaza. Espada 7-8. Portanto, se ele agora confiasse que eu tinha o 10 de copas, a boa jogada dele é o Rei de Ouros. E eu agora vou ter que baldar. Vou ter que baldar uma copa porque não posso baldar mais nada. E agora, na Dama de Espadas, eu agora não. Dama de Espadas, eu agora, se baldar o pau, ele fica da mão. Se baldar a copa, ele monta com a espada e monta a espada com a mão e agora sai de mão no 9 de copas. Ele aqui até, por exemplo, se ele tivesse 9 e Duque de copas,
podia fazer isso que eu estou a dizer, que era tipo um entry shifting, a jogada. Ou seja, joga o Rei de Ouros, eu sou obrigado a baldar a copa. Imaginem que eu tinha 10 7 copas e ele 9 Duque. Rei de Ouros, balda a copa. E agora? Apresenta Dama de Espadas e agora, se eu baldar a copa, ele monta do lado de cá e encarta-me na copa e eu viro-me no pau. Se ele... se eu baldar o pau, ele fica no morto e tabela. E aqui, isto também... Portanto, aqui jogar ele com a saída sabia que o pau tinha 5 ouros, não é? Portanto, aqui ele devia ter jogado o tal Rei de Ouros. E agora jogava o Rei de Ouros que assistia. E agora jogava a Dama de Espadas. Se eu baldasse, ele montava a Dama de Espadas com o As. Portanto, 5 vasas. O Rei de Ouros a sexta. Dama de Espadas montava com o As a sétima. E agora saía de mão no 9 de copas. E eu fazia a Dama. E virava na copa para fazer. Não. Porque depois eu saía na copa e ele tinha que dar a espada ao Paulo. Portanto, nesta posição. Nesta posição eu acho que ele não tem informações para acertar tudo. Bem, só se ele confiar nas nossas contagens, porque eu nesta posição. uh, se ele tivesse desbloqueado o ouro, mas aí o Paulo jogava ouro e ouro. E agora ele jogava sair de mão no 9 de copas. Pois se ele tivesse jogado o ouro ao contrário, se ele tivesse desbloqueado o ouro, o Paulo jogava ouro e ouro, ele fazia da mão e jogava o 9 de copas que garantia 9 vasas. Mas eu não sei é se ele não lhe passou o 8 de copas ao lado. Quando o Paulo jogou o valete de copas, ele jogou o rei e o Paulo o 8, e esse 8 é que lhe deve ter passado ao lado. Porque aí nessa posição, portanto, recuando aqui, portanto, nesta posição ele tem 4 vasas garantidas. Uma vaza a paus 5, uma vaza a ouros 6, uma vaza a espadas 7 ou as de espadas 8. Se ele nesta posição jogar um 9 de copas para fora, é 100% fazer 9 vasas. Como jogou o ouro, o Paulo entrou com o Asi bem, jogou a espada e arrebentou. Porque ele agora. Agora ele vai ter que adivinhar. Porque se ele agora jogar Dama de Espadas, o Paulo balda. Eu baldo, perdão, uma copa. E ele aqui ele tem que montar, não é? Porque senão já não pode ganhar. Mas montar obriga que o final seja ambíguo, porque agora. Uh, portanto, agora. 6 vasas. Ah, não. Exato, monta e agora sai de mão simplesmente no 9 de copas. Não pode tirar o rei de ouros, senão o rei de ouros squeeze a mão. Exato, tanto aqui. Portanto, nesta posição ele joga a dama de espadas. Se eu assistir, ele monta e tabela. Faz. Porque ele sabe que o valete de espadas está colocado. Se eu assistir, ele monta e tabela, porque faz 4 vasos a espadas, 2 vasos a copas 6, 2 vasos a ouros 8 e o as de paus 9. 3 vasos a espadas, 2 vasos a copas 5, 2 ouros 7 e 2 vasos a paus 9. Assim é que é. Se na dama de espadas eu baldar, ele monta a mesma e sai de mão no 9 de copas. E agora eu baldo o pau do morto. Ele baldaria o pau do morto, não é? Tanto 6. Lá sou rei de ouros, depois baldaria o pau. E assim. Portanto, agora, se o declara. Mas aqui, de facto, ele ainda não tinha a certeza porque o Paulo podia ter 4 ouros com As, Sena, quadra, terno. Isso aí à quadra. Ou As 7, quadra, terno. E no caso de eu ter 9, 7, quina, agora saía de mão no ouro e depois ele tinha que dar o último pau. Por outro lado, como eu joguei aqui na dores na primeira vase, ele sabia que eu tinha duas. Portanto, nesta posição,
Ele agora jogava 9 de copas 10 e agora, portanto, agora se eu jogasse a copa, ele fazia, baldava o pau do morto e o morto era bom. Portanto, aqui, portanto, era isto que eu estou a dizer, portanto, aqui nesta posição, a espada que fez, a melhor jogada dele é a dama de espadas, aconteça o que acontecer, monta com o as e sai de mão no 9 de copas. Obviamente que este final implicaria que eu não podia ter mais nenhum ouro. Só que ele sabia que eu não tinha mais nenhum ouro, porque, para já, tipo, se eu tivesse mais um ouro, nós tínhamos simplesmente jogado um ouro e cedido dos dois lados. Para ficar à espera do as de ouros e do ouro apurado. Eh, Portanto, fazíamos. Portanto, se os ouros tivessem 4-3, fazíamos sempre uma vaza às espadas, uma vaza a paus 2, duas vazas a ouros 5 e duas vazas a ouros 4 e agora a última vaza que ele não conseguia buscar, né? Porque se ele libertasse o pau, nós fazíamos mais um pau. Ele vazas ganhantes tinha duas vazas a paus, duas vazas a ouros 4, as e rei de copas 5, 6 e duas vazas a espadas 8. É por isso, se os ouros tivessem 4-3, nós estaríamos simplesmente. Uh, Portanto, saída a ouros fez o 10, as de pau, pau para o valete, rei, ouro em branco. Ouro em branco. Agora, se ele jogasse pau e pau, nós fazíamos ouro e ouro. E agora o declarante fazia 3 vazas a paus, 2 vazas a ouros 5, 2 vazas a copas 7 e o as de espadas 8. Não libertava a espada. Portanto, aqui, esta posição de facto foi. Ele jogou mal. O adversário devia ter jogado. Quando fez o 8 de espadas, devia ter jogado a dama de espadas e não jogou. Portanto, jogou. Eu já não me lembro se pus aqui como é que ele jogou. Eu já pus, mas já apaguei. Portanto, ele jogou a dama de espadas que fez. 8 espadas que fez, perdão. Agora jogou a dama de paus. Baldou o ouro, parece-me. E jogou o rei de ouros. Que eu baldei a copa. Ele também baldou a copa. O Paulo baldou outro ouro. E agora apresentou a dama de espadas. Eu baldei a copa e pronto, ele tabulou um cabide, jogou pequena espada e eu fiz as últimas duas vazas. Na mão 12, bem, mão 12, o Paulo abriu numa copa. Eu marquei 2 centro 1 que era limite com 3 ou 4 cartas. O Paulo marcou 4 copas. E o Costinan dobrou. Eu passei, não é? Passo. O Paulo agora fugiu para 4 centro 1. O Costinan tornou a dobrar e acabou o leilão. Apareceu o Duque de Espadas, saíam primeiros, terceiras e quintas. Bem, o Paulo tem 15 pontos. A fuga dele para 400 trunfo é perfeitamente aceitável, né? Porque ele acha que sabe mesmo que as copas devem estar 5-0 e as copas dele são muito fracas. Uh, por outro lado, eu ia, pronto, estava a jogar este contrato que era meio desesperado, né? Porque eu também sei que as copas estão 5-0. Tenho muito poucas entradas na mão dele. Um, Portanto, eu do meu ponto de vista vou fazer com esta saída, se ele tiver uma figura das grandes, vou fazer 4 vasos das espadas. Uh, ou as dores 5 às de paus 6 e agora vou ter que jogar uma copa para o 10 e depois o rei de copas, portanto vou fazer uma copa para o 7, eu até posso jogar uma copa para o 7, mas depois também não me dá grandes vasos porque eu não tenho lá entradas, portanto vou fazer 4 vasos das espadas, 2 vasos da copa 6, o as de paus 7 e o as de dores 8, ainda me faltam 2 vasas. Portanto, bem, eu fiz a espada, isto aqui nem sei o que é que o Gib diz, mas eu joguei já portanto, o 9 de espadas a correr, que fiz, e agora eu agora bem, bem, para ele também ter dobrado 400 trunfo, ele tinha copas, não tinha nada às espadas. Eu acho que ele tinha pelo menos um dos outros dois reis. E convinha muito mais que ele tivesse o rei de ouros do que o rei de paus, porque se ele tiver o rei de paus, eu aparentemente não posso ir buscar mais nenhuma vaza a paus além do as. Portanto, uh, e além disso, eu também queria quebrar um bocado as comunicantes dele nos ouros, portanto, eu joguei o 9 de ouros a correr, na esperança dele fazer o rei e agora eu ter
a entrada no morto sem descabeçar os outros todos e para poder jogar agora as copas. Eh, e, e pronto, e também para palpar mais um bocado o que é que estava a passar no resto do jogo, bem, mas fiz o 9 de ouros e o Kostinan jogou o 8, portanto, ou ele tinha uma ou tinha três cartas. Portanto, eu aqui joguei o ouro e agora, como estou no morto, já não tenho mais nenhuma entrada. Sei que em princípio o Sul tem rei valete de ouros cheques neste momento e eles têm entradas, portanto, agora é minimizar as perdas. Joguei o As de Espadas onde baldei um pau. E o Costinando baldou uma copa. Joguei o Rei de Espadas, o Costinando baldou outra copa. Eu baldei um pau. E agora joguei uma copa para o 10, que baldou. E agora aqui, sei que tanto o Costinando vai fazer mais uma copa, dois ouros e um pau. Só que eu agora vi aqui um tema que no Rei de Copas ele cedeu. Bem, e agora, se eu jogar uma copa para fora, o que acontece? Bem, se ele entrasse no As de Copas, tinha que jogava ouro e ouro e eu tabelava. Ele não fez nenhum ouro. Portanto, se eu jogasse, portanto, ele agora tinha que ceder a Copa. E cedeu, não é? Porque senão eu ganhava já. Mas neste momento, eu sei que se jogar uma Copa, o Kostinan vai fazer a Copa e vai jogar o pau, o ouro, perdão. E Sul vai fazer o valete de ouros, vai tirar o rei de ouros e vai sair de mão no pau portanto eu não tenho hipótese de ganhar, não é? Mas ao eu jogar o ouro, eu sei que. Ah, não, não, pois exato. Ao eu jogar o ouro, este vai fazer. Portanto, Sul vai fazer o valete de ouros, vai tirar o rei de ouros, e agora o Sul tem lá um boi a espadas que vai tirá-lo. E se Sul tirar esse boi a espadas, squeeze ao Kostinan, porque eu agora fico no morto com duas cartas de paus de dama e dois paus de as na mão, baldo as copas todas no morto, e agora, se ele tirar a quinta espada, squeeze ao Kostinan entre o as de copas e o rei de paus, porque eu fico na mão com asa e carta de paus e a copa. Portanto, eu joguei rapidamente o ouro para lhes quebrar os comunicantes. Ele tirou o rei de ouros portanto, e foi a Galifão, tirou o 10 de espadas. Portanto, e aconteceu. Portanto, eu baldei. O que é que se passa aqui? Portanto, previous, play. Portanto, tirou o 10 de espadas, em que eu baldei a Copa do Morto. E portanto aqui ele está-se coisado, não é? Portanto, se ele baldar o as de copas, eu baldo o pau. Eh, Se eu baldar o pau, eu baldo a copa. Ah, e pronto, e foi assim que ganhamos. Curiosamente, ah, quatro copas de cartas à vista. ah, Ganhava-se e 400 trunfo é que se perdia, penso eu. Pelo menos era o que dizia o Gibe, mas que se talvez com 6 espadas eu ganhasse. Ah, Portanto, aqui. Pois, era um cabide, né? Eu joguei o 9 de espadas, que era a única que era para um cabide. Agora só podia jogar as três cartas de ouros ou a copa. Foi que eu joguei, cederam. Joguei mais um ouro. Joguei copa. Não baldou ouro, baldou pau, está certo. Agora joguei mais copa. Eu nunca tive oportunidade de ganhar. E agora sei de mano o tal ouro que ele fez, tirou o rei de ouros. E agora aqui, pois, foi aqui o erro que ele cometeu, tirou a espada e eu tabelei. Para finalizar o encontro, na mão 16, passo, eu abri uma espada em terceira posição, dois paus, o pau dobrou, 5 paus. Eu passei a dizer que queria jogar dobrado. Nesta situação, a abertura e barragem era passo. Não, nesta situação não, como abri em terceiro, não, então 5 paus, passo, o pau dobrou outra vez e eu passei. Uh, Bem, aqui para verem isto aqui, esta mão, depois eu pus aqui para ilustrar o desespero
do bem, as jogadas que um jogador faz por estar a jogar. Portanto, o encontro estava-lhes a correr também bastante mal, não é? E portanto, as jogadas que um jogador faz por já estar a desconcentrar, não é? Ele jogou aqui o Duque de Espadas, isto é um erro crasso, porque portanto, eu agora já sei que o Paulo tem singleton nas espadas e se ele jogasse a cena de espadas isto tudo seria diferente. Porque eu agora não sabia se o Paulo tinha Turn Duke. Em princípio não teria, não é? Pela primeira jogada dele, uh, mas a jogada também podia ser para tentar construir umas baldas para os ouros ou para as copas ou qualquer coisa, não é? Mas pronto, aqui tipo, seria rotina jogar a cena de espadas e ele jogou o Duque tipo, pela frustração, o cansaço, porque depois também os maus resultados fatigam muito um jogador e portanto, ele jogou o Duque, portanto eu agora aqui falando aqui mais ou menos de cartas abertas, né? Já estava a ver duas vasas para a defesa, portanto eu tirei o As de Copas, que o Paulo, o As de Copas aqui o Paulo chamou, ele não jogou o 9, jogou a cena. Eu meti isto aqui também incorretamente, portanto o Paulo jogou a cena, não interessa, mas pronto, jogou a cena a chamar e portanto eu agora dei-lhe o corte uh, para ele agora optar por tirar ou o rei de copas ou coisa. Mas, por acaso o corte não era importante porque o Paulo nós tínhamos uma vaza a trunfo, mas portanto, sequer por causa da jogada da espada foi logo muito mais fácil. E portanto eu conduzi logo o flanco para tirarmos a nossa vaza. Uh, e pronto, terminou assim o penúltimo encontro do nosso torneio uh, com uma vitória contra uma equipa que andou bastante tempo em primeiro lugar, Finlândia por 20-0. Uh, e portanto eles estavam na luta até agora fizeram foi 0 pontos. E portanto isto o Brits tem destas coisas, nós estávamos a arrastar-nos uh, e tínhamos tido um encontro péssimo no encontro anterior e mesmo assim e curiosamente fizemos uma excelente performance contra uma equipa de um nível muito superior à equipa letã. E pronto, foi assim o relato da ronda 34.